Foi durante um show da banda Coldplay em um estádio lotado nos Estados Unidos que tudo aconteceu. Em meio às luzes e ao som, a famosa Kiss Cam, aquela câmera que foca casais da plateia para darem um beijo, se voltou para um homem de cabelos grisalhos e uma mulher loira sentada ao seu lado. Ao invés do beijo, veio a estranheza. Ele tirou o braço que estava sobre ela e ela escondeu o rosto, constrangida. Em segundos, a cena viralizou. Internautas identificaram os dois como Andy Byron, CEO da empresa de software Astronomer, e Kristen Cabot, diretora de RH da mesma companhia. O detalhe? Ambos são casados com outras pessoas. Rapidamente, o vídeo percorreu redes sociais, virou notícia em diversos países e gerou uma avalanche de especulações, memes e debates. Para muitos, foi só um flagra desconfortável, mas para Madame Sulamita, que jogou as cartas, aquilo era um sinal claro. O que estava escondido viria à tona, e não seria pouca coisa. Madame Sulamita sentou-se em silêncio diante de seu baralho cigano. Ela embaralhou lentamente, com os olhos fixos na vela branca acesa à sua frente. Quando puxou as cartas, a primeira que saiu foi a carta da máscara, indicando que havia uma verdade sendo escondida por trás de uma aparência pública. A segunda carta foi a carta da foice, que representa cortes bruscos, afastamentos e desfechos inesperados. E a terceira foi a carta do chicote, símbolo clássico de conflitos, tensões internas e padrões repetitivos. Com esse trio, ela teve certeza. Aquilo não foi um momento descontraído exposto por acaso. Foi um movimento sincronizado entre o visível e o oculto. O casal flagrado pela câmera, segundo internautas um CEO e sua chefe de RH, teria se envolvido em algo mais profundo do que um romance secreto. As cartas indicam que a situação já estava instável dentro do ambiente corporativo e que a exposição pública serviu como gatilho para uma série de mudanças inevitáveis. Para Madame Sulamita, a coincidência de serem flagrados diante de milhares não existe. A verdade, segundo ela, começaria a se revelar em sequência, e essa foi apenas a primeira peça do quebra-cabeça. Madame Sulamita voltou a consultar seu baralho, desta vez não apenas por curiosidade, mas porque algo insistia em voltar. Era como se o caso ainda estivesse se desenrolando nos planos sutis da consciência coletiva. Quando ela cortou o baralho, 3 cartas saltaram de uma vez só. Carta do chicote, novamente, carta da torre e carta do cão. A repetição do chicote confirmava o que ela suspeitava. Esse não era o primeiro desentendimento ou deslize daquele casal. Havia um padrão. A torre, símbolo de isolamento e distanciamento, revelava que esse relacionamento, embora aparentemente íntimo, já vinha sendo marcado por tensões e afastamentos. E o cão? Ele apareceu invertido. Para Sulamita, isso não indicava lealdade, mas traição disfarçada de parceria. Ela interpretou: o homem, apesar da pose de liderança e prestígio, já vinha se afastando da esposa há tempos. A mulher, por outro lado, sabia onde estava se metendo e contava com um tipo de confiança que agora começava a ruir. As cartas mostravam um laço desgastado por desconfiança, disputas internas e uma estrutura prestes a desmoronar. O que parecia apenas um momento descontraído capturado em vídeo se revelava agora como o ponto alto de um castelo construído sobre areia. E segundo Sulamita, a queda seria pública e iminente. Quando o nome da mulher começou a circular nas redes sociais, Kristen Cabot, responsável pelo RH da mesma empresa do CEO flagrado, Madame Sulamita voltou às cartas. Precisava entender o papel dela nesse enredo. As 3 cartas que surgiram foram diretas: carta da máscara, carta da raposa e carta dos peixes. A máscara veio como confirmação. Aquela mulher não era o que aparentava diante do público corporativo. Havia segredos, intenções ocultas e uma habilidade de se adaptar ao ambiente com precisão. A raposa, carta que representa astúcia, cálculo e manipulação, reforçou que ela sabia exatamente o que estava fazendo, inclusive os riscos envolvidos. Já os peixes indicavam que interesses materiais também faziam parte da equação: dinheiro, status e influência. Para Madame Sulamita, essas cartas não acusam, mas revelam dinâmicas. Kristen não seria uma vítima, pelo contrário, ela estaria jogando um jogo sofisticado de influência dentro da empresa. A exposição pública poderia ser o ponto de virada. As cartas apontavam para uma perda de credibilidade interna e posteriormente um afastamento forçado, mas com tentativa de salvar as aparências. Não seria uma demissão escandalosa, mas sim uma saída estratégica, e quem assiste de fora talvez nem perceba o que realmente está sendo negociado por trás dos panos. Sulamita resolveu então mudar o foco da leitura. Queria saber o que aconteceria com a empresa envolvida, a Astronomer, após a exposição do casal.
Quando embaralhou e puxou as cartas, surgiram 3 símbolos fortes: carta da torre, carta da casa e carta dos ratos. A torre, símbolo de instituições, solidão e distanciamento, indicava claramente que a empresa passaria por um abalo estrutural. Não era um escândalo qualquer. O caso mexeria com a reputação, com o moral interno e com o clima organizacional. A casa, quando surge ao lado da torre, geralmente fala de algo mais íntimo, como um núcleo da liderança. Haveria, segundo Sulamita, impacto direto na direção da empresa, conflitos internos, reuniões a portas fechadas, gente importante questionando a permanência dos envolvidos. Mas foi a carta dos ratos que levantou o maior sinal de alerta. Ela representa desgaste, perda, rumores e sabotagem. Mostra que há mais gente envolvida do que o casal exposto. Gente que já sabia, gente que se beneficiava do silêncio. Gente que agora, com medo da repercussão, pode começar a agir por interesse próprio. Para Sulamita, a energia da empresa está contaminada. Ainda é possível evitar uma queda maior, mas o relógio espiritual, como ela diz, já começou a correr. Se nada for feito, as cartas indicam que em até 3 anos o colapso virá de dentro para fora. Com o nome do CEO amplamente divulgado, Sulamita voltou sua atenção à esposa dele. Era uma figura que não aparecia, mas que, segundo as energias, tinha um papel decisivo nos desdobramentos. Ao jogar as cartas, saíram a carta da mulher, a carta da lua e a carta da cegonha. A carta da mulher, nesse contexto, representava a esposa. Surgiu forte na posição central, indicando que ela não estava alheia ao que vinha acontecendo. A lua, logo ao lado, revelava um período de introspecção, tristeza e revelações internas. Ela estava sofrendo sim, mas também observando. E a cegonha, sempre ligada a mudanças, mostrava que essa mulher tomaria uma decisão em breve, algo que mudaria a dinâmica não só familiar, mas também pública. Sulamita interpretou como uma ruptura sutil. A esposa não agiria com escândalos ou declarações nas redes, mas iniciaria movimentos estratégicos. Consultoria jurídica, afastamento emocional, possíveis ações envolvendo patrimônio. As cartas mostravam ainda a presença de uma figura masculina, um conselheiro talvez, um parente ou amigo influente, ajudando nos bastidores. Para Madame Sulamita, essa mulher representa a força silenciosa, o tipo de energia que age nos bastidores, mas que, quando se move, redefine tudo ao redor. E a mudança já começou. No 6º lançamento de cartas, Madame Sulamita percebeu que o caso ainda não havia terminado. Pelo contrário, novos nomes começariam a aparecer. Dessa vez, ela perguntou se outras pessoas se envolveriam diretamente ou indiretamente nesse escândalo. As cartas que surgiram foram Carta da Criança, Carta da Carta e Carta dos Pássaros. A criança, no início da leitura, indicava uma figura mais jovem e inexperiente, mas que traz algo novo à tona. A carta, como símbolo de mensagens e comunicações reveladas, confirmava que haveria uma denúncia, um depoimento ou algum vazamento inesperado. E os pássaros, sempre associados a redes sociais, fofocas e conversas públicas, indicavam que o conteúdo circularia rápido e alcançaria muita gente. Sulamita viu claramente. Uma nova mulher surgiria, mais jovem que a atual diretora de RH. Alguém que teria trabalhado com o CEO em um projeto antigo, talvez fora da empresa. Essa mulher carrega uma mágoa antiga, e ao ver a exposição pública do caso, se sentiria encorajada a se manifestar. Não se trata de vingança, mas de justiça pessoal. Ela deve trazer à tona mensagens, áudios ou até e-mails que podem comprometer ainda mais a imagem do executivo. E segundo Sulamita, essa nova exposição poderá gerar debates muito maiores, indo além da vida pessoal, alcançando questões de assédio, ética corporativa e poder. Nos dias que se seguiram ao escândalo, Sulamita percebeu que o caso já não era mais apenas sobre 2 pessoas. A pergunta agora era: qual seria o impacto coletivo? Como isso afetaria a imagem da empresa, a moral dos funcionários e a confiança do público? Ao tirar as cartas, vieram 3 figuras simbólicas: Carta dos Lírios, Carta do Urso e Carta do Jardim. Os lírios, normalmente associados à paz e harmonia, surgiram aqui com um sentido invertido. A imagem de tranquilidade que a empresa vendia estava comprometida. O urso,
carta de poder, autoridade e força bruta indicava que havia lideranças internas tentando controlar os danos e, ao mesmo tempo, proteger interesses pessoais. Já o jardim revelava que tudo estava, aos poucos, vindo a público. Bastaria um clique, uma postagem, uma conversa vazada. Sulamita interpretou que o escândalo havia criado uma rachadura na cultura interna da empresa. Colegas começariam a desconfiar uns dos outros. Haveria silêncio nos corredores, trocas de olhares e medo de envolvimento. A liderança tentaria passar pano, mas as cartas mostravam que o burburinho só cresceria. O que era para ser abafado se tornaria exemplo de um problema maior: a mistura de poder, desejo e falta de limites. E isso Sulamita garantiu. Ainda renderia manchetes inesperadas nos próximos meses. Com a pressão pública aumentando e a reputação sendo questionada, Madame Sulamita decidiu perguntar ao baralho cigano: o que o CEO vai fazer agora? A resposta veio clara através de 3 cartas: carta do cavaleiro, carta da âncora e carta do livro. O cavaleiro, símbolo de movimento rápido, mostrou que ele tentará reagir logo, talvez com um comunicado oficial, uma atitude pública ou até uma reestruturação forçada dentro da empresa. A âncora, por outro lado, revelou que ele ainda deseja se manter no cargo, firmar posição e fazer parecer que está tudo sob controle. Mas o livro, carta do segredo e das verdades ocultas, indicou que nem tudo o que ele sabe está vindo à tona. Há informações que ele tenta esconder, mas que podem emergir se a situação fugir do controle. Sulamita alertou: o CEO está tentando administrar os danos com racionalidade, mas esquece que está lidando com emoções humanas e julgamentos coletivos. Ele está no centro de um jogo que começou com uma câmera e pode terminar com um colapso de confiança. Depois de tantos sinais de desgaste, Sulamita quis saber se haveria uma reconstrução possível. Haveria alguém capaz de restaurar a confiança e resgatar o ambiente afetado pelo escândalo? 3 cartas responderam com força: carta da estrela, carta da mulher e carta da cegonha. A estrela surgiu primeiro, apontando para uma figura inspiradora, honesta e bem preparada, pronta para guiar com luz e integridade. A mulher, em posição central, confirmava que essa liderança viria do feminino, não no sentido genérico, mas literalmente uma mulher. A cegonha completou o trio com seu símbolo de mudança positiva, inovação e novos ciclos. Sulamita viu essa figura com clareza. Uma mulher discreta, competente e com forte respeito interno, que já atua nos bastidores da empresa, mas ainda não está no centro dos holofotes. Ela não tem ligação com os envolvidos no escândalo, o que a torna uma ponte segura entre o velho e o novo. Quando o momento chegar, ela poderá ser promovida ou convidada para ocupar um cargo mais estratégico e será bem recebida pela equipe. As cartas mostraram que a mudança trará alívio. Será como um novo ciclo após a tempestade. Mas Sulamita alertou: essa transição só será possível se os antigos padrões forem encerrados de verdade, sem maquiagem, sem acordos silenciosos. A cura só virá se houver coragem de começar do zero, com gente nova, ideias limpas e verdades inteiras. Ao final da leitura, após várias tiragens feitas em dias diferentes, Sulamita reuniu suas anotações. O caso da Kiss-Cam deixou de ser apenas um momento constrangedor captado ao acaso. Para ela, foi um catalisador. Um sinal de que o que estava sendo escondido não suportava mais o peso da mentira. As cartas mostraram traições, manipulações, segredos corporativos e também a possibilidade de transformação. Ela refletiu sobre a primeira carta que saiu: a máscara. Tudo começou com uma imagem pública sendo desfeita em tempo real, diante de milhares. E terminou com a estrela, símbolo de esperança, cura e novos caminhos. Isso, para Sulamita, é o ciclo completo da revelação. Quando a verdade sai do escuro, o caos vem primeiro, mas depois vem a limpeza. O CEO, a diretora de RH, os funcionários, os investidores e até mesmo os espectadores anônimos, todos fazem parte desse teatro que virou notícia. Mas as cartas alertam: haverá mais. O escândalo foi só o primeiro movimento. O próximo virá de dentro e será ainda mais difícil de controlar. Mas se a empresa aceitar mudar de verdade, ela poderá renascer com outra cara. Sulamita finalizou sua leitura com uma frase curta,
quase um sussurro. A verdade não destrói. Ela liberta.